que nós veremos hoje? Veremos o tema de responsabilidade civil. Responsabilidade civil é um conteúdo muito relevante, muito importante para o direito em si, e mais ainda para o direito civil. Em muitas instituições, a responsabilidade civil é visto em um semestre inteiro. Aqui no Pitágoras, houve orientação de analisar a responsabilidade civil junto com negócios jurídicos. E aí, posteriormente, é que se inicia o estudo de obrigações e contratos. É para abarcar mais temas ao longo desses 5 anos de graduação. Temos 4 aulas ainda, contando a de hoje, para finalizar o semestre. Temos que analisar responsabilidade civil e prescrição e decadência. Então, nossas próximas 2 aulas e meia, estudaremos responsabilidade civil. E 1 aula e meia de prescrição e decadência. Lembrando, antes de prescrição e decadência, rapidamente nós realizaremos uma breve revisão da teoria das nulidades, utilizando aquele quadro comparativo que eu já apresentei para vocês quando analisamos negócios jurídicos. Então, finalizamos os defeitos do negócio jurídico na última aula e vamos iniciar hoje a responsabilidade civil. Vamos lá. Um novo tema muito importante, fundamental no direito civil. Deixa eu colocar aqui para vocês os slides. Vou compartilhar minha tela. E a gente trabalha com mais recursos visuais na sala de aula. Só para confirmar, todo mundo me escuta bem? Sim. Bom dia, professor. Eu não sei se o problema é comigo, mas eu estou ouvindo muito baixo. Não sei se é com o meu telefone, se é com o meu fone. Mas, enfim, tá dando para ir. Tá baixo, mas tá dando para ir. Tá, qualquer coisa eu tento falar mais alto aqui, mas eu não posso falar muito alto não. Mas eu tento aqui. Então vamos lá. Responsabilidade civil. Logo no início, eu já indico aqui para vocês uma ideia geral que pode te ajudar muito durante o estudo deste novo tema. Opa. E é o fato de a responsabilidade civil também poder ser conceituada, ou também não, né? É conceituada na doutrina e na jurisprudência como um dever sucessivo. O que significa ser um dever sucessivo? Significa que há responsabilidade civil em razão de ofensa ou descumprimento de um dever originário. O que isso quer dizer mais especificamente, professor? Bom, veremos ao longo da aula. Isso nós explicaremos ao longo da aula. O fato de estar aqui dever sucessivo é exatamente para chamar a atenção de vocês. Então vamos conceituar responsabilidade civil. Trago 2 conceitos. Um de um professor mais jovem, mais atual, que é o professor Cristiano Cassetari. Tem grande familiaridade com o direito civil, ele é titular de um cartório no sul da Bahia, se não me engano, de registro de imóveis. Então, o âmbito, o escopo de suas pesquisas e de seu trabalho é o direito civil. Mas, hoje, mais especificamente, registro de imóveis. Mas até chegar lá, ele teve que estudar muito direito de família, responsabilidade, obrigações, contrato. E ele tem um material muito bom, que é um manual chamado Elementos de Direito Civil. Ele não é tão abrangente, ele é muito mais objetivo, mais direto, mas para quem gosta desse tipo de estudo mais direto, ele é muito bom. Então, para o professor Cristiano Cassetari, responsabilidade civil é um dever sucessivo, ou seja, advindo da violação do dever originário. Então, já podemos aqui fazer nossos destaques. Ser sucessivo
indicar que ele é um dever sucessivo significa que existia um dever anterior que foi violado. E quando nós pensamos em responsabilidade civil, imagino que a primeira coisa que nos vem à mente, que nos vem à cabeça é indenização. Então nós indenizamos por quê? Porque houve um dano, porque houve uma ofensa a um direito específico de outra pessoa. E essa ofensa gerou um dano e, para aquele que causou o dano, gera um dever, que é um dever sucessivo, que é o dever de indenizar, que é o dever de compensar, que é o dever de tentar o mais eficientemente possível, o mais eficazmente possível, retornar à vida anterior, retornar à condição anterior, pelo menos patrimonial da pessoa. Continuando, para o professor Sérgio Cavalieri Filho, a responsabilidade civil pode ser conceituada ainda como um dever jurídico de indenização, dever jurídico, novamente, sucessivo de indenização, que é resultado da violação a um dever jurídico originário. Então, quando existe a violação de um dever jurídico originário e daí ocorre um dano, decorre um dano, surge o dever jurídico sucessivo, que é a responsabilidade civil. O dever jurídico sucessivo, que normalmente será um dever jurídico de indenizar aquela pessoa que sofreu o dano. Então, toda vez que a gente fala em indenização, estamos falando na consequência da responsabilidade civil. Quando temos ações indenizatórias, no fundo, é uma ação baseada na disciplina de responsabilidade civil. E esse conceito geral, ele é muito importante, porque daqui surge essa ideia que permeia todo a disciplina de direito civil, de que tem que ter uma violação de um dever, seja um dever geral ou um dever específico. Então, no mínimo, seus atos, eles causaram uma ofensa ao que nós chamamos de dever jurídico genérico. Dever jurídico genérico da própria vida em sociedade. E qual que é esse dever jurídico genérico da sociedade como um todo, da nossa sociedade, da nossa vida complexa em geral? É o dever jurídico de não lesar o outro. O dever jurídico de não lesar. No mínimo, para responder, para indenizar alguém, você ofendeu esse dever jurídico de não lesar, que também é conhecido como princípio do neminem ladere, princípio do não lesar o outro. Então, todos nós que vivemos em sociedade devemos tomar cuidado no nosso dia a dia para não causar um dano a alguém, para não lesar os interesses ou os direitos das pessoas próximas. E isso fica cada vez mais difícil, porque a nossa sociedade se torna mais complexa, a gente tem cada vez mais relações, seja relações presenciais, pessoais ou relações virtuais. E especificamente nessas relações virtuais, as pessoas ficam mais corajosas, né? Ficam mais corajosas e também sem educação normalmente, mais ariscas, e costumam ofender pelo menos uma pessoa por dia. Eu não, né? Eu não comento, não faço quase nada, nem que seja no WhatsApp, nem que seja aquela sua tia do grupo do WhatsApp, você ofende normalmente em um dia. Porque a vida se torna cada vez mais complexa, a gente não consegue se afastar das relações interpessoais nem em casa mais, em razão das mídias sociais. Então tomem cuidado, porque com essa vida cada vez mais corrida e mais complexa, é bem capaz de todo dia, dependendo da maneira como você escreve, dependendo do tom do áudio que você envia, pode ser que todo dia você esteja lesando os interesses ou os direitos de alguém, principalmente alguém da família. Então vamos lá. No mínimo, a vida em sociedade demanda que nós não ofendamos o patrimônio jurídico do outro, seja física, seja patrimonialmente, seja moralmente. A gente não deve ofender.
aqueles com quem a gente convive. Beleza. E se você ofende esse dever jurídico genérico de não lesar ninguém, surge então o dever de indenizar. A responsabilidade civil, por isso, é um dever sucessivo, porque originariamente o dever, no mínimo o dever que você tem, é não lesar o outro. Rodrigo, me explica melhor esse dever de não lesar o outro. Bom, o direito só existe, principalmente o direito civil, né, já que é o direito que ordena a vida privada, ele só existe porque existe sociedade. Onde há sociedade, há o direito. Mesmo, digamos, em comunidades alternativas, que não se caracterizam por respeito às regras jurídicas, havia ali, de alguma forma, ao longo da história, algum tipo de regra ética, algum tipo de regra de convivência. Exemplo, comunidades de piratas no Caribe. Né? Não estou falando do filme da Disney, não. Estou falando de casos reais. Bom, piratas não respeitavam muitas regras, né? Mas esses piratas eles se instalavam em algumas ilhas ali do Caribe, e apesar de não respeitarem as regras, entre eles existiam certas regras de conduta. Então, toda vez... Por que eu estou utilizando esse exemplo meio esdrúxulo? Para que vocês percebam que mesmo em comunidades caracterizadas por ser fora da lei, existe uma regra de conduta própria entre aqueles participantes da comunidade. Então, o direito existe para isso, para ordenar a vida em comunidade, para ordenar a vida em sociedade. E ao viver em sociedade, o mínimo que você deve fazer é não lesar o outro. Não lesar o outro de maneira genérica. Então, é essa a regra que existe, mesmo que não exista nenhum contrato, nenhum vínculo familiar, mesmo que você não conheça uma pessoa na rua. Entre você e ela, há um dever jurídico, um dever genérico de cuidado, um dever jurídico de não lesar um ao outro. No mínimo, existe esse dever. E essa é a base da nossa vida privada, a base da nossa vida em sociedade. Pode ser que a responsabilidade civil ela decorra de ofensas de outros deveres mais específicos. Por exemplo, um dever contratual. E por isso que há a distinção entre responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil geral extracontratual. Então tá. Sendo um dever jurídico sucessivo, o que cabe normalmente quando há responsabilidade civil, normalmente quando se busca uma reparação civil, há uma condenação. Normalmente, nem sempre, né? E essa condenação, dentro da disciplina de responsabilidade civil, nós chamamos de indenização. Então, a responsabilidade civil ela é fonte de uma obrigação pecuniária. Então, quando há responsabilidade civil, surge, normalmente, uma obrigação pecuniária. Que obrigação pecuniária é essa? É o que nós chamamos de indenização. Por que nós chamamos de indenização? Qual o sentido da expressão? Ela é derivada da expressão latina indene. Indene significa sem dano. Então, quando há uma condenação indenizatória, há uma condenação para que você repare o dano ou para que você compense o dano, no mínimo. Né? Às vezes você não pode reparar um dano, então você vai compensar aquele dano financeiramente. Normalmente, quando diante de uma causa envolvendo a responsabilidade civil, a ação será uma ação indenizatória, uma ação buscando a condenação daquele que praticou um ato ofensivo ao dever jurídico. Seja o dever jurídico genérico de não lesar, seja normalmente o dever jurídico contratual. A responsabilidade civil ela tem essa subdivisão, responsabilidade civil contratual e extracontratual, que nós veremos adiante. Com relação condenatória, como é uma pretensão, aqui nós falaremos em prescrição. A prescrição dessa ação indenizatória normalmente é de 3 anos, e isso nós analisaremos melhor ao final do nosso semestre, que já se aproxima. Né? Então, vamos ver um pouquinho esse prazo prescricional, e aí, nas aulas de prescrição e decadência, a gente retoma esse tópico.
Mas já adiantando, já que está próximo, né, já que as matérias e disciplinas estão próximas do vencimento, vamos ver o prazo prescricional. O prazo prescricional para você ajuizar uma ação a partir do dano, de acordo com o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, será de 3 anos. Então, prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil. Então, a partir da ocorrência do dano, você tem 3 anos para ajuizar sua ação condenatória e buscar uma reparação, uma indenização em juízo. Ok? Bom, como todas as disciplinas do direito civil atual, a análise do tema da responsabilidade civil, ela é permeada por uma principiologia constitucional, por muita influência do direito constitucional e das previsões constitucionais. Infelizmente, nós não teremos tempo suficiente para tratar desses 3 casos, que são muito interessantes, envolvendo indenizações em razão de torturas, de razão da prática de tortura durante a ditadura militar. O Brasil foi condenado à responsabilidade civil perante as pessoas torturadas. E existiam aqui 3 exemplos, mas exemplos muito aprofundados do direito civil constitucional, que o professor Cassetari, que eu indiquei no início da aula, trabalha no livro dele. E os 3 princípios constitucionais mais influentes na temática de direito de responsabilidade civil seriam a dignidade da pessoa humana, a solidariedade social e o princípio da isonomia e da igualdade. Caso a gente consiga superar a matéria a tempo, eu tento citar esses 3 exemplos. Mas saibam que, como hoje todas as disciplinas elas têm um aspecto constitucional, não poderia ser diferente aqui. Então, a responsabilidade civil ela estará presente também nas condenações do Estado, as condenações dos agentes do Estado, mas isso provavelmente vocês verão já ministrei a disciplina, vocês verão dentro do direito administrativo, como é a responsabilização civil ou como é a responsabilização administrativa do Estado brasileiro perante seus, aquilo que no direito administrativo a gente chama de súditos, né, mas perante seus indivíduos ou perante qualquer indivíduo, pode inclusive ser um estrangeiro aqui no país. Mas tem esses 3 exemplos, esses são os 3 princípios que incidem em toda a disciplina de responsabilidade civil, que são dignidade da pessoa humana, solidariedade social, isonomia e igualdade. Caso a gente tenha tempo, eu entro dentro desses exemplos mais aprofundados de direito civil constitucional, mas dificilmente teremos. De toda forma, está lá no material do professor Cassetari, fica a dica para vocês analisarem. Beleza? Como eu falei para vocês, pessoal, a disciplina ela se subdivide, ou ela se divide, melhor dizendo, em responsabilidade contratual, e responsabilidade aquiliana, ou também conhecida como responsabilidade extracontratual. Logo no título dessa nossa senhora, o pessoal chegando tarde, atrapalha muito a aula, porque toda hora eu tenho que admitir aqui no lobby. Então essa responsabilidade ela se divide em contratual e aquiliana. Por que ela se divide em contratual e aquiliana? Porque a origem, como nós vimos, a origem da responsabilidade civil é ofensa a um dever jurídico. Esse dever jurídico ele pode ser o dever jurídico genérico da vida em sociedade, que é não lesar o outro. Existe o princípio do nemnem ladere, que determina que ninguém pode lesar o outro, no mínimo, é isso que você tem que respeitar na sua vida em sociedade. Ou a responsabilidade civil pode decorrer da desobediência contratual, pode decorrer de uma ofensa a uma previsão contratual. De toda forma, a responsabilidade civil em um ou em outro vai ser um dever sucessivo. Por isso, logo no início da aula, a maioria está atrasado, não posso voltar, depois vocês assistem o vídeo, eu expliquei para vocês o que seria esse dever sucessivo. Vamos entender melhor, então, essa distinção. Então, está aqui um esqueminha fácil para vocês
estudarem, responsabilidade civil se divide, depois há subdivisões, mas ela se divide em contratual e extracontratual. Neste momento do estudo de vocês, o importante para a gente é extracontratual, a responsabilidade extracontratual. Por quê? Porque vocês terão aulas de direito dos contratos. E nessa aula de direito dos contratos, nessas aulas, melhor dizendo, haverá a análise da responsabilidade civil contratual, sendo aquela que decorre da desobediência ou da ofensa a um dever contratual. Aqui a gente vai falar sobre, pensando em exemplos, a responsabilidade civil decorrente de um atropelamento, a responsabilidade civil decorrente de uma ofensa. Não existia nenhum contrato entre as pessoas. Então, qual o dever jurídico que foi ofendido? Porque a responsabilidade civil só surge após a ofensa a um direito, ofensa a um interesse protegido, juridicamente tutelado, juridicamente protegido. Bom, no mínimo vai ser esse dever de não lesar o outro. De alguma forma, você lesou o outro, você causou o dano, e a partir desse momento que você causa dano, comprovada a presença de todos os elementos da responsabilidade civil, você pode vir a ser condenado a pagar uma indenização, a reparar ou a compensar o dano que você causou. Bom, então, qual que é o fundamento dessa divisão tão tradicional da responsabilidade civil? Quando nós fazemos essa divisão, a gente percebe que existe uma regulação muito diferente entre pessoas vinculadas por contratos e pessoas que não têm nenhum tipo de vínculo, a não ser estarem vivos naquele momento e naquele local. Então, o fundamento dessa divisão é a origem do dever, ou do liame, ou do vínculo existente entre as partes. Que tipo de vínculo havia entre aquelas pessoas? Um vínculo contratual ou um vínculo apenas originário da vida em comum, naquele local da vida social? A depender do vínculo, essa responsabilidade vai ser contratual ou vai ser geral, é o extracontratual. Então, o regime geral é o aplicado à responsabilidade aquiliana, que nós analisaremos. Já a responsabilidade contratual tem um regime específico. Por quê? Porque há entre aquelas pessoas um vínculo mais próximo. Há entre aquelas pessoas um acordo de vontades. E esse acordo de vontades, inclusive, tem previsões específicas de indenização, previsões específicas de possibilidade de responsabilização. E as consequências dessa responsabilização provavelmente estarão previstas no contrato. Por isso ela é analisada com um regime mais específico, por isso que ela é analisada dentro do estudo do contrato, porque é uma relação mais próxima. Inclusive, recentemente foi publicada a Lei da Liberdade Econômica, Lei 3.874 de 2019, e essa Lei da Liberdade Econômica reforça a aplicação das previsões contratuais, reforça, reitera, melhor dizendo, a força entre os pactos. Então, é uma reaproximação, de alguma forma, de um regime semelhante a um regime, não semelhante, né, mas um regime mais influenciado pelas noções liberais, assim como era o regime de 1916, o Código Civil de 16. Então vamos ver. Artigo 103, vamos entender melhor. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Ok. Essa é a regra que existe desde 2002, no caput do artigo 113. O parágrafo 2º que foi modificado, ou incluído, melhor, foi incluído pela Lei 3.874 de 2019, a Lei da Liberdade Econômica. Parágrafo 2º. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Então, se permite que as partes, na relação contratual, inclusive, elaborem previsões que sejam diferentes das previsões legais. Então, nós temos uma revalorização dos contratos, como indica bem esse parágrafo 2º. Isso vai acabar atingindo também
a disciplina da responsabilidade civil contratual. Nas responsabilidade civil contratual, vocês verão adiante. Bom, qual que é a diferença que existe quando falamos de responsabilidade civil contratual e de responsabilidade civil extracontratual? O principal é o regime de sanções. Para mim, o principal são as sanções. No contrato, há sanções específicas e há sanções diversas para os diversos tipos de descumprimento. Então, pode haver, inclusive, aplicação de multa e a cobrança de juros decorrente dessa multa, se você descumprir a cláusula de prestação de um serviço, a cláusula de pagamento na data X, independentemente do dano. Então, não importa se houve dano para aquele que deveria receber um valor advindo de um contrato, não importa se houve dano para aquele que deveria receber o pagamento advindo de um contrato. Ao desobedecer o dever de pagar naquela data, você se verá obrigado a pagar uma multa e também arcar com os juros decorrentes da mora, decorrentes do não pagamento. Então, pode haver sanção, inclusive, por qualquer descumprimento contratual. E há, normalmente nos contratos, cláusulas que prevêem as obrigações de cada uma dessas partes e para cada uma dessas partes, quais seriam as sanções. Há sanções diferentes para uma parte e sanções diferentes para a outra, e normalmente isso leva ao ajuizamento de ações revisionais para reequilibrar o contrato, enfim. No contrato, qualquer descumprimento pode levar a uma responsabilização. Já na vida em sociedade, já baseado na responsabilidade essa contratual, tem que haver um dano. Você tem que comprovar que você sofreu o dano e a partir daquele dano é que se passa a pensar na responsabilização. A responsabilização, a indenização sem o dano, na verdade, existe sanção sem dano, por exemplo, no processo civil, mas isso é mais complicado e a gente vai ver nas próximas aulas, não nessa. Acho que a gente não vai conseguir chegar lá. Além disso, buscando a responsabilidade contratual, normalmente não, é inevitável que exista uma relação prévia. Ao buscar essa relação, a responsabilização contratual, tem que existir uma relação prévia entre o lesante e o lesado. Que relação prévia é essa? Relação contratual. Uma vez que existe a relação contratual, descumprido o contrato ou não cumprir o contrato, pode surgir, então, uma sanção. E aí a responsabilidade é o que nós chamamos de responsabilidade civil contratual. Então, no mínimo, existe uma relação prévia entre aquelas partes. A responsabilidade contratual é necessário, óbvio. Já na responsabilidade civil extracontratual, não há necessidade de um vínculo entre as partes. Exemplo. Bom, você é atropelado por alguém aqui na Prudente de Moraes ao tentar chegar aqui à faculdade. Ao ser atropelado, surge para você o direito a uma indenização. E não existia nenhum vínculo entre você e aquele que o atropelou. Nenhum vínculo familiar, nenhum vínculo contratual, obrigacional. De nenhuma forma existia um vínculo, a não ser estar ali, naquele fatídico momento do atropelamento. Então, para haver responsabilidade extracontratual, não há necessidade de relação prévia entre aqueles que vão compor uma possível lide. Então, na responsabilidade contratual, o inadimplemento ou o descumprimento das previsões contratuais gera obrigação sucessiva de indenizar. O que quer dizer obrigação sucessiva? Novamente, é aquela obrigação que surge posteriormente. Primeiro, existia a obrigação de cumprir o contrato. Não cumprindo o contrato, você se torna inadimplente. Ao ser inadimplente, é possível que a outra parte, busque te aplicar multa, busque te aplicar as cláusulas punitivas para o inadimplemento. É o que nós chamamos de um ilícito relativo, já que é o ilícito
contratual. Não é o ilícito, não é uma ofensa à legislação, à ordem pública. É um ilícito contratual. Bom, e alguns temas muito importantes dentro desse ilícito relativo, dentro desse ilícito contratual, são o adimplemento substancial e a violação positiva do contrato. Ô, Iago, deixa eu ver se o Iago está aqui. Tá. Iago, você se lembra destes temas, já que nós conversamos brevemente sobre eles na correção da prova, de implemento substancial e a violação positiva do contrato? Quando que eles ocorrem? Eu lembro. Oi? Lembro. E quando que aconteceria o adimplemento substancial e a violação positiva do contrato? Eu penso o seguinte, o adimplemento substancial é quando a pessoa acredita que ela cumpriu os deveres dela, sendo que provavelmente faltou alguma questão. Já a violação positiva do contrato é aquela que a pessoa faz de tudo que poderia fazer, só que ainda falta uma coisa, que é as cláusulas laterais do contrato, que é a informação, e tem mais 3 lá que eu esqueci. Tem vários. Bom, o adimplemento substancial e a violação positiva do contrato são situações que vocês trabalharão dentro do direito contratual, mas eu já adianto aqui, muito relacionados, intimamente relacionados com o princípio da confiança e o princípio da boa-fé objetiva. O adimplemento substancial é uma forma de defesa, normalmente uma forma de defesa, daquele que se vê nas seguintes situações. Nos contratos de longo prazo, pode ser que você tenha cumprido a maior parte do contrato, mas em certo momento você está com dificuldades financeiras, vamos supor, e não consegue mais adimplir da maneira prevista contratualmente. Só que você já cumpriu muito, a maior parte das suas obrigações. Então há um adimplemento substancial. Por mais que você não tenha cumprido tudo, você já cumpriu a maior parte do contrato. Você pode utilizar isso em sua defesa perante o outro contratante que quer uma condenação. Exemplo. Aqui fica muito claro, deixa eu até ver se eu não está seguindo, acho que não está a seguir o exemplo, a jurisprudência, que está na outra aula. Mas aqui, essa situação fica muito clara diante daqueles financiamentos de veículo. E uma situação que quase todos os jurisconsultos incluem em suas obras, ou uma jurisprudência que quase todos incluem, é uma jurisprudência que não permite a aplicação de uma cláusula contratual que ela era muito abusiva. Ela funcionava da seguinte forma. Uma empresa tinha adquirido, salvo engano, 15 veículos, 15 caminhões. Caminhão é muito caro, caminhão pode chegar a custar muito mais do que um veículo de luxo, né, dependendo do caminhão, mas eram caminhões caros. E ele tinha pagado, a empresa, na verdade, tinha realizado a quitação de 90% dos valores vinculados a esses 15 caminhões. Só que em razão de uma crise no setor em que ela atuava, ela está com dificuldade de pagar, continuar pagando financiamento. Então ela atrasou, aplicou-se multas, juros. E existia uma cláusula no contrato que permitia que aquele que tinha concedido o financiamento, se não me engano era um banco, aquele que tinha concedido esse financiamento, em caso de qualquer violação do contrato, diante de qualquer inadimplemento, essa empresa financeira, né, essa financiadora, poderia aplicar uma cláusula contratual para que se tornasse ela a proprietária dos veículos. E foi buscar na justiça a aplicação dessa cláusula. O Poder Judiciário decidiu, olha, completamente desarrazoada a aplicação dessa cláusula. Existe responsabilidade contratual para aquele que está devendo, para aquele que está inadimplente. Mas ele cumpriu o que nós chamamos de adimplemento substancial. Como assim, Excelência? Bom,
ele cumpriu 90% de um contrato de longo prazo, de um contrato muito oneroso. Então, seria completamente injusto, poderíamos até falar em enriquecimento sem causa, se pensar que aquela financiadora, recebeu 90% do valor do veículo, 90% do valor do contrato. E quando você financia um veículo, esse veículo sai muito mais caro do que o real valor dele. Então, aquilo financeiro já tinha recebido, pensarmos na tabela FIP, por exemplo, o valor dos veículos. E, além disso, o contrato permitia que, mesmo diante de um inadimplemento pequeno, ela executasse o contrato, buscasse a execução dessa cláusula contratual e tomasse para si os veículos. Então, é como se ela tivesse recebido o valor total dos veículos e, ao final, por um pequeno inadimplemento, se tornasse também proprietária daqueles veículos. Seria um absurdo, seria um completo absurdo. O Poder Judiciário afastou a aplicação dessa cláusula. Óbvio que determinou o pagamento de multa e de juros de mora, mas no valor bem menor do que estava previsto no contrato, entendendo que houve ali o adimplemento substancial. Então, o adimplemento substancial é uma forma de defesa, normalmente, daqueles que estão inadimplentes em juízo. A violação positiva do contrato, por outro lado, é um argumento para se buscar a condenação de uma das partes que, mesmo que tenha cumprido todas as previsões do contrato, desrespeitou os deveres anexos à boa-fé, os deveres laterais oriundos da boa-fé, que são o dever de sigilo, o dever de confiança, o dever de informação. Então, há violação positiva do contrato, por exemplo, quando você contrata com uma fornecedora de serviços de internet a prestação de um serviço por certo período de tempo. Ok. E aí você cumpre a sua parte, pagando todos os meses, e ela cumpre a parte dela ao fornecer a internet devidamente. Mas ela recebe uma oferta de uma outra empresa para receber a base, para fornecer a base de dados de clientes, para fornecer as informações de clientes, fornecer o telefone, fornecer o endereço, fornecer CPF, fornecer o nome completo. E essa empresa fornecedora de internet passa para uma outra empresa as suas informações. Houve ali uma violação positiva do contrato, porque ela deixou de obedecer o vínculo e principalmente o dever de confidencialidade existente entre as partes, que não está previsto no contrato, não está previsto necessariamente no contrato, mas é oriundo da boa-fé objetiva. Nós veremos melhor essa violação positiva do contrato quando a gente tratar sobre o dano na nossa próxima aula, já que a gente vai ter 2 horas e meia no final no início do que seria a terceira aula. Então, um é utilizado para condenação e o outro é utilizado, na verdade, para defesa. Mas a violação positiva do contrato ocorre quando há uma ofensa a esses deveres anexos oriundos da boa-fé. A gente vai entender isso melhor adiante. Já a responsabilidade civil aquiliana, ou só a responsabilidade aquiliana, é a responsabilidade civil em sentido estrito. É a responsabilidade civil que não decorre de um contrato. E por não decorrer de um contrato, é que a gente chama de ilícito absoluto, já que é o ilícito, pelo menos no aspecto civil, aquele que ofende a legislação, que ofende, no mínimo, o princípio geral, o princípio de ordem pública de não lesar, que é não, ou também conhecido como nem lá dele, ou não causar danos. No mínimo, a responsabilidade aquiliana, ou extracontratual, advém desse ilícito absoluto, que é o causar dano. Então, para não ser responsabilizado, não causem danos. É isso que a responsabilidade civil aquiliana fala para vocês, fala para mim, fala para todos que vivem na sociedade. Porque quando você causa um dano, você descumpre esse dever genérico, esse dever
universal, que é não causar danos ao outro. É uma regra mínima de convivência. No mínimo, mesmo que você não tenha um contrato com seu vizinho, mesmo que você não tenha um contrato com a pessoa que mora do outro lado da rua, mesmo que você não tenha um contrato com alguém que está passando do seu lado na rua, você não deve causar um dano a ele, seja dano moral, seja dano patrimonial, seja dano estético, seja dano psicológico. Então, esse mínimo da convivência decorre de um princípio geral da própria ideia de sociedade. Então, ele não decorre, vejam bem, não decorre do exercício da autonomia privada. O que decorre da ofensa à autonomia privada? É a responsabilidade contratual. A responsabilidade aquiliana decorre de um dano que você comete a um outro, mesmo que você nunca tenha visto aquela pessoa. Então, o fundamento da responsabilidade extracontratual, também conhecida como responsabilidade aquiliana, é esse dever jurídico genérico de não lesar o outro, não causar dano ao outro. E aqui fica uma divisão, novamente. Então, a responsabilidade civil, até aqui, o que a gente viu? A responsabilidade civil é este instrumento, essa disciplina do direito civil que trata dessa indenização, dessa responsabilização, dessa compensação, e ela vai se subdividir em extracontratual ou contratual. A contratual decorre da violação a um dever previsto em contrato, e aqui um dever geral de cuidado previsto em lei. E que o dever geral de cuidado é esse? É o dever de não lesar o próximo, é o dever de respeitar os interesses, respeitar o patrimônio dos outros, né, daqueles que convivem conosco em sociedade. Então, qual que é o sentido de responsabilidade aquiliana? O melhor sentido, a melhor explicação é de um professor alemão que viveu no século XIX, Karl Lahrens, um grande civilista, um grande estudioso do direito privado em geral. E quem utiliza os ensinamentos, quem utiliza muito os ensinamentos do Karl Lahrens são os professores Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald. O Lahrens, dentro da obra do Chaves e do Rosenwald, o problema fundamental de toda a responsabilidade civil extracontratual consiste na relação de tensão. Existe uma relação de tensão. Mais um minuto. Alguém pediu novamente para entrar aqui na sala. Né? Beleza. Então, sempre existirá uma relação de tensão entre a proteção de bens jurídicos e a liberdade de atuação. Não existe liberdade total ao viver em sociedade. Muitas vezes, mesmo esse módico de liberdade, mesmo essa quantidade pequena de liberdade que a gente tem, a gente pode utilizar de maneira indevida e acabar causando um dano aos bens jurídicos de outro. Por exemplo, quando você faz uma brincadeira... Quando você faz uma brincadeira sem graça, você pode acabar ofendendo um colega. Vamos supor, o que mais? Quando você está revoltado com política e ofende sua tia no WhatsApp, pode levar à responsabilização. Você tem liberdade de comunicação, você goza da liberdade de informação, da liberdade de expressão, mas mesmo essa liberdade você tem que conduzir de maneira responsável, conduzir de maneira limitada. Então, o problema fundamental de toda a responsabilidade civil extracontratual consiste na relação de tensão entre a proteção de bens jurídicos e a liberdade de atuação. Quando essa sua liberdade de atuação ofende um bem jurídico de outro, pode ser o corpo da pessoa, pode ser a honra da pessoa, pode ser a imagem da pessoa, quando você ofende esses bens, você poderá vir a ser condenado a uma indenização, condenado à responsabilidade civil extracontratual, ou também conhecida como responsabilidade civil aquiliana. Bom, já que nós vamos tratar de responsabilidade extracontratual, a gente precisa saber quais são os elementos dessa responsabilidade extracontratual. Não é verdade? Vamos entender
quais são os elementos que tem que estar configurado naquela relação, naquele fato da vida jurídica, para haver responsabilização da pessoa. Bom, de maneira geral, como nós vimos, a responsabilidade advém de um ato ilícito. A responsabilidade contratual advém de um ilícito civil absoluto. A responsabilidade civil contratual advém quando diante de certa situação, ou diante de certa situação, em que há um dano causado por uma pessoa a outra. Mas ela tem que estar regulamentada, né? Não basta que esteja na doutrina, não basta que esteja previsto também na jurisprudência, tem que ter a previsão legislativa. E existe essa previsão legislativa. Existe o que nós chamamos de cláusula geral da responsabilidade civil, uma junção entre artigos. E o primeiro desses artigos, a soma de artigos, o primeiro desses artigos é o artigo 186 do Código Civil de 2002. E de acordo com o artigo 86, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Esse artigo 186, ele trata do ato ilícito civil. O que é um ato ilícito para o direito civil? Para o penal, vocês já sabem, tem lá centenas de tipos penais. Aqui, no direito civil, a gente tem uma previsão geral, que é do artigo 186, que fala que toda ação ou toda omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viola direito e causa dano a outrem, é um ato ilícito. Então, temos alguns indícios de quais seriam esses elementos. Primeiro, é uma conduta. O primeiro elemento é a conduta. Então, é agir ou se omitir. Quer voluntariamente, e quando fala aqui em voluntário, eu entendo que é com dolo, nós veremos a diferença de dolo e culpa, quer seja por negligência ou imprudência, ainda, faltou aqui no artigo 186, a imperícia. Então, pode ser por negligência, imprudência, imperícia. Você pode agir com dolo ou de maneira culposa, com negligência, imprudência e imperícia. E decorrente dessa sua ação dolosa ou culposa, tem que existir a violação de um direito e o dano a outra. A partir dessa previsão, não estão aqui todos os elementos, porque ainda há um nexo causal que é trabalhado, é muito difícil de trabalhar o nexo causal, existem muitas teorias do nexo causal, mas pelo menos por indicação do material do KLS, a gente não trabalha tantas teorias, até porque não daria tempo. Né? Poderia ficar aqui 3 semanas falando sobre as teorias do nexo causal. Mas, no artigo 186, a gente já tem alguns dos elementos, que são a conduta dolosa ou culposa, se culposa, negligente, imprudente ou imperito, a violação de um direito, e em razão da violação de um direito, o dano. Todos esses elementos já estão previstos, portanto, aqui no artigo 186, mas há um outro que é o nexo causal. E a cláusula geral da responsabilidade civil, ela se complementa com a previsão do artigo 927, que faz, inclusive, menção ao 186. O artigo 927, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. Então, aquele que causar o dano. O causador do dano, então tem que comprovar um nexo de causalidade entre os atos e o dano. Aquele que, por ato ilícito, causar o dano, fica obrigado a repará-lo. Então, você pode ser condenado a indenizar alguém se o dano decorre de seus atos e se esses atos forem ilícitos. E aí, para entender se o seu ato é ilícito ou não, o Código Civil cita aqui a presença do 186 e do 187. Então, você tem que voltar no 186 e o 187 para ver se o que você fez foi
um ato ilícito. Será que foi ilícito? Será que foi ilícito? Porque pode existir também, existe também aqui no direito civil, as excludentes de ilicitude, assim como existe no direito penal. Então, aqui há algumas excludentes de ilicitude. Pode ser que estejam previstos os elementos, mas, por ser uma excludente de ilicitude, não vai haver indenização. Por isso que fazem remissão aqui ao 186 e ao 187. E muito cuidado aqui com esse 187. Por que eu não citei o 187 expressamente ainda? Porque eu não li o conteúdo do artigo 187. Porque o 187 ele demanda uma atenção redobrada, ele demanda mais atenção. Ele é o artigo que inclui no Código Civil Brasileiro a figura do abuso do direito. E o abuso do direito ele tem que ser trabalhado com maior detalhamento. Então, primeiro nós estamos aqui vendo a cláusula geral, vendo termos gerais, depois a gente vai especificar um pouco mais e vai entender qual o papel do artigo 187 aqui no direito civil, especificamente na responsabilidade civil. E o artigo 187 ele é citado por alguns jurisconsultos, por alguns doutrinadores, talvez como o mais importante de todo o Código Civil, a mais importante contribuição do novo Código Civil. Por isso que a gente vai ter que entender melhor mais adiante. Ele é mais complexo, a sua regulação, suas previsões têm consequências mais complexas. Bom, diante de tudo que a gente viu até aqui, vamos fazer o que alguns especialistas chamam de decomposição legislativa. Como a gente viu no artigo 186, o ato ilícito ele pode decorrer de uma ação ou de uma omissão. Então, os elementos da responsabilidade civil estão aqui, são esses 4. Muita atenção. Uma ação ou omissão do agente. Essa ação pode ser dolosa ou culposa, e aí na culpa a gente pensa em imprudência, imperícia e negligência. Decorrente dessa ação ou omissão dolosa ou culposa do agente, deve existir um dano, então tem que existir o dano. E por derradeiro, se analisa se será que o dano realmente decorreu da ação ou omissão daquele agente especificamente, ou pode ter sido causado por outra pessoa. Ou o dano pode ser decorrente de uma contribuição da própria vítima. Então, o nexo de causalidade ou nexo causal vai tentar fazer esse vínculo entre a ação e o dano, entre a omissão e o dano. No caso concreto, é o que muitas vezes os advogados de defesa tentam fazer com que haja dúvida. Olha, o dano não foi causado por aquela pessoa. O dano já existiria independentemente das ações do meu cliente. É aqui o mais sensível de todos os elementos da responsabilidade civil. Talvez o mais difícil de se comprovar. Bom, a responsabilidade civil extracontratual, agora sim, falando em subdivisão, ela pode se subdividir em responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. Na subjetiva estão presentes aqueles 4 requisitos, ou 4 elementos, quais sejam ação ou omissão, dolosa ou culposa, dano e nexo causal. Quando falamos em responsabilidade objetiva, existirão apenas 3 requisitos. Por quê? Porque a gente não precisa analisar dolo ou culpa. Não precisa que haja dolo ou culpa da pessoa. Independentemente de dolo ou culpa, ela vai responder pelo dano. Normalmente, essas teorias, ou normalmente as previsões que prevêem responsabilidade objetiva, e há algumas previsões na lei, elas se baseiam no risco da atividade que a pessoa pratica. Ou então, no risco que ela assume ao ter um filho, no risco que ela assume ao ter vasos em edifícios muito altos, na janela dos edifícios. Então, a pessoa ela assume certos riscos na vida dela e ela é responsável pelo risco a que ela expõe à sociedade. Então, ela tem que responder objetivamente pelos danos oriundos de algumas escolhas feitas na sua vida em sociedade. Veremos isso melhor. Vamos lá. Responsabilidade civil objetiva.
Artigo 927. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Dentro do ato ilícito há discussão sobre sobre dolo e culpa. Mas o parágrafo único do 927 fala o seguinte: haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e se é independentemente de culpa, é também independentemente de dolo, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Então, construção civil é uma situação, uma atividade que gera risco. Ao gerar risco, tem que tomar muito cuidado. Então, ser um fornecedor de bens, vamos supor, um fornecedor de cerveja, a atividade dele é de expõe as pessoas, pode expor as pessoas, os seus consumidores, a risco. Por quê? Porque é uma produção complexa que demanda, como nós já sabemos, eu não vou ficar citando aqui a empresa, porque vai ficar gravado no YouTube, não quero ser responsabilizado depois, né? Não quero ter pagar indenização para a empresa, não quero falar que eu disse mal dela. Mas uma cervejaria que produz cervejas que são consumidas por um público muito grande, ela tem que ter consciência que suas atividades expõem essas pessoas a risco, porque elas vão consumir aquele produto. Então, aquele produto tem que ser muito fiscalizado, aquele produto não pode estar contaminado de forma alguma. Continuando. Oi, André, você quer falar alguma coisa? Andressa? Não dá para te ouvir. Continuando, vamos entender melhor o que seria a conduta, a ação ou a omissão. Andressa, o seu microfone acho que está com problema. Vou te pedir para não abrir o áudio. Eu estou ativando o seu mudo porque não dá para te ouvir, só fica um chiado. Talvez seja melhor você sair e entrar novamente. Mas a gente já são 10h07, 10h15 a gente vai fazer o intervalo. Qualquer coisa você pode contribuir no retorno, tá? Então, essa conduta, como nós vimos no artigo 186, ela pode ser positiva ou negativa. Pode ser uma ação ou uma omissão. Vamos ver o que é, como você pode gerar responsabilidade civil a partir da sua conduta. Que tipo de conduta que nos interessa? Inicialmente é a conduta humana, né? Apenas os seres humanos, por si ou por meio das pessoas jurídicas que formam, poderá ser civilmente responsabilizado, de acordo com os professores Gagliano e Pamplona, ou Pamplona e Gagliano. Então, quem pode ser juridicamente responsabilizado? As pessoas. Pode ser pessoa jurídica, claro, pessoas jurídicas. Ou pode ser pessoa física. Então, a pessoa jurídica pode ser condenada? Claro que pode. Quantas vezes a gente já falou em responsabilidade por danos morais de pessoas jurídicas, de empresas? Vamos supor que uma empresa utilize a imagem do Iago para uma publicidade sem autorização do Iago. Houve uma ofensa ao direito à imagem, ao direito à privacidade do nosso querido colega, sem sua autorização. E ele pode, obviamente, buscar uma responsabilidade civil daquela pessoa jurídica. O que mais? Um caso triste e muito recente é o caso do rompimento da barragem de Rejeitos da Vale, em Brumadinho. Ali nós teremos a responsabilidade civil da Vale do Rio Doce, beleza, uma pessoa jurídica que irá pagar danos morais para as empresas e paga, para as empresas, para os parentes das vítimas, e que paga também um valor financeiro, um valor pecuniário mensal a título de danos patrimoniais para algumas empresas da cidade que tiveram seus negócios destruídos pela conduta da Vale do Rio Doce. E, obviamente, que mineração é uma atividade de risco. Então, a punição da Vale do Rio Doce é também responsabilidade objetiva, independentemente de culpa. E o que os advogados da Vale do Rio Doce tentam alegar em muitos momentos é que tem que analisar a culpa ou dolo da Vale, que não houve dolo nem culpa da Vale, que ela agiu da maneira mais correta possível e que não deveria haver responsabilização. Claro,
Se ela agiu da maneira mais correta possível, como que houve o acidente? Começa por aí, né? Começa a se rebater a argumentação dos advogados de defesa da Vale do Rio Doce, a partir daí. Ixi, vai ficar gravado e eu falei o nome, né? Não deveria ter falado, mas continuar, vamos lá. É claro que ela, que poderia ser o que vai tentar alegar uma empresa, não necessariamente essa, que eu acabei de citar, em situações semelhantes, vai tentar alegar uma excludente de licitude. Olha, teve um tremor, eu agi da maneira correta, mas esse tremor de terra, esse caso, essa força maior, fez com que houvesse o acidente. Então, eu agi da maneira mais correta possível, mas foi uma força maior que originou o acidente, então não poderia ser responsabilizado. Não teve tremor nenhum. Não teve tremor nenhum, melhor dizendo. O tremor foi decorrente, sim, do próprio rompimento da barragem. Foi posterior, não anterior. Então, existe aqui a possibilidade, portanto, de responsabilização das pessoas jurídicas ou das pessoas naturais. Mas, de toda forma, toda vez que age uma pessoa jurídica, toda vez que há uma conduta da pessoa jurídica, no fundo, é uma conduta humana. É a conduta de um representante da pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica ela não tem órgãos, ela não tem um corpo físico natural como nós temos. Ela é composta por outras pessoas, que são as pessoas naturais. Então, as pessoas naturais falam e agem em seu nome. Então, no fundo, mesmo que a condenada seja uma pessoa jurídica, a conduta é uma conduta humana. E nesse caso específico que eu citei, há também a condenação de algumas pessoas naturais, de algumas pessoas físicas, que mesmo cientes dos riscos da atividade, mesmo cientes dos riscos daquela barragem, daquela estrutura, decidiram, e tinham poder para tanto, decidiram por manutenção daquela situação insustentável e que acabou levando a tragédia que não deveria jamais ter ocorrido se as pessoas naturais, representantes daquela pessoa jurídica, não tivessem agido com negligência, com imprudência ou com imperícia. E aí vai se analisar o caso concreto dos atos daquelas pessoas humanas. Então, primeiramente, tem que existir uma conduta humana. E essa conduta humana, ela pode ser dolosa ou culposa, ela pode ser uma ação ou omissão. E, quando falamos em culpa, ela se subdivide em ação negligente, ação imprudente ou numa imperícia. Vamos entender cada uma delas. A conduta humana, portanto, ela pode ser uma conduta positiva, quando é uma ação, quando você faz alguma coisa, ou pode ser uma conduta negativa, quando é uma omissão, quando você deixa de agir. E eu não estou falando aqui daquele dever específico de agir de alguns profissionais, médicos, profissionais militares, bombeiros, policiais, então da sua responsabilidade, do seu dever jurídico de agir perante um acidente de veículo, né? Você no mínimo tem que tentar entrar em contato com socorristas. Não é isso, é a vida geral, a vida em sociedade. Então, que tipo de omissão? É deixar de informar aquele que comprou a sua bicicleta que o freio da frente está com um problema. Isso é uma omissão muito grave, porque pode ser que ele vai tentar utilizar o freio da frente, não consiga, uma manobra, e acabe se acidentando. Então você foi negligente. E essa ação humana, essa conduta humana, melhor dizendo, que pode ser ação ou omissão, ela será dolosa ou culposa. Dolosa é voluntário, quando você quer o resultado. Eles tratam isso melhor no direito penal do que no direito civil, inclusive. E uma distinção entre o direito penal e o direito civil é que, normalmente, essa análise de dolo ou de culpa, ela não é tão relevante para a indenização no direito civil. No direito civil, o que é relevante, o que é definitivo, o que leva o juiz a analisar se ele vai, a extensão da indenização é o próprio dano. Houve muito ou pouco dano? Muito. Então, a indenização é grande.
Porque você privilegia aqui é aquele que sofreu o dano, e não aquele que gerou. Aquele que gerou, ele não deveria ter agido ou se omitido de maneira culposa ou dolosa. E aqui independente se é dolo, perdão, ou se é culpa. Se tem um dos dois, ou um dos dois, e ele gera dano, vai ter indenização, muito provavelmente. Não importa se foi ação dolosa ou culposa. Mas o dolo é aquele elemento, é aquela vontade muito grande de gerar o efeito. Já a ação culposa, você, no fundo, você sabe que pode ocorrer aquele efeito, sabe que pode vir a ocorrer aquele dano, você acredita que não vai ocorrer. Então você se esquece, né? No momento você nem se lembra que vai ocorrer, que pode vir a ocorrer, mas deveria saber que existe possibilidade de dano decorrente de seus atos. E a ação culposa, ou omissão culposa, vai apresentar negligência, imprudência ou imperícia. Então essa conduta positiva, um comportamento ativo. Exemplo, dano causado por aquele que, embriagado, arremessa o seu veículo contra o muro do vizinho. Então você arremessou o veículo contra o muro do vizinho. Você quis destruir o muro do vizinho. Mas você acabou também causando ferimentos nas pessoas que residiam naquela casa. Você agiu dolosamente, você agiu com vontade, você foi lá e arremessou o seu veículo contra o muro do vizinho que você odeia, e aí você bebeu, ficou tonto, tomou coragem e o fez. Você, obviamente, teve uma conduta ativa. E, além dessa conduta ativa aqui, dolosa, vai responder pelos danos, tanto pelos danos patrimoniais, pelo muro, quanto pelos danos advindos dos ferimentos. Então, a responsabilidade também moral, e pode, inclusive, haver dano estético àquela pessoa. A regra geral aqui é que você, ou o autor, né, não necessariamente vocês, meus alunos, todo autor de um dano, ele vai responder com seu patrimônio. O seu patrimônio é que vai ser utilizado para pagamento de indenização decorrente dos seus próprios atos. Então, se eu causei um dano, é no meu patrimônio que tem que buscar a satisfação, não no patrimônio do meu cônjuge, não no patrimônio dos meus pais, já que eu sou maior de idade, eu sou absolutamente capaz, então é o meu patrimônio que vai responder pelos danos que eu gerei. Essa é a regra geral, veremos que há exceções. Então, para lastrear, para fundamentar essa regra geral de responsabilidade patrimonial, sabendo que esse princípio da responsabilidade patrimonial ele está em todo o direito civil. É o que nós vimos lá nos negócios jurídicos. O meu patrimônio, eu respondo com o meu patrimônio pelos meus atos. Eu não posso indicar o patrimônio do outro. Por isso, se existe um processo, existe uma condenação, e eu não pago voluntariamente, quem ajuizou a ação vai buscar a satisfação da indenização do meu patrimônio. Então, vai bloquear minhas contas, vai procurar saber nos registros de imóveis se eu tenho imóveis, se eu tenho veículos, no Renavan, né, vai procurar no Registro Nacional de Veículos Automotores, se eu tenho veículos, se eu tenho, vai fazer uma constrição, vai penhorar o veículo, e aí depois vai tentar vender o veículo para pagar a indenização. Isso tudo em decorrência desse princípio geral, segundo o qual o patrimônio da pessoa é que vai arcar com seus atos, com as consequências dos seus atos. No artigo 942 do Código Civil prevê que os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. Então, os bens do responsável. Os bens do responsável, os bens daquele que causou o dano. E se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Responder solidariamente significa que eu posso buscar a satisfação, eu sou autor da ação, que quero indenização, posso buscar a responsabilização completa do patrimônio de um ou de outro. Depois eles se virem, depois eles busquem o regresso, busquem a ação de regresso ou busquem
a compensação entre eles. Mas vamos supor que duas pessoas tenham passado por mim na rua e ele estava com uma blusa vermelha, essas pessoas estavam com uma blusa do Brasil, essas pessoas são muito vinculadas a certo partido político e identificam a cor vermelha com outro partido contrário. E as pessoas ficam irritadas com aquela minha blusa, achando que é uma provocação, e eu nem estava provocando ninguém, não, só estava de vermelho, porque era a única blusa limpa que eu tinha aqui em casa. Elas vão lá, duas pessoas, e me agridem fisicamente. Ou o contrário também, né? Blusa de vermelho, agridem uma de amarelo. Tanto faz. Mas essa pessoa agredida, ela vai buscar a indenização, ela chama algumas testemunhas que estavam presentes, comprova os fatos, busca também gravações do prédio ali perto, mostra que realmente, sem razão nenhuma aparente, ela foi agredida fisicamente e quer a indenização. Ela vai ter que deixar de trabalhar durante um tempo, então vai ter que deixar de receber, porque ela quebrou o braço, quebrou a perna. Além disso, ela quer responsabilização moral, porque agora ela teve ofendida os direitos da personalidade, quais sejam os direitos ao próprio corpo, teve ofendida, sentiu-se muito ofendida no seu direito à honra, a sua honra subjetiva, também a honra objetiva, e que é a indenização por danos morais. Beleza, a indenização foi grande, porque os danos foram grandes. Quem vai pagar? Qualquer um dos dois. Eu posso buscar, vamos supor que um seja o patrão do outro. Eu busco a responsabilização civil desses agressores. E aí? Consigo? Consegue a condenação, mas um dos dois paga. Eu, ciente de que um deles é o patrão do outro, eu vou indicar ao magistrado da excelência. Com base no artigo 942, sendo que eles respondem solidariamente, eu gostaria que o senhor tentasse bloquear primeiro as contas daquele réu X, porque ele tem um patrimônio maior, já que eles são solidários. O juiz, fazendo isso, vai lá, bloqueia as contas, percebe que existe o valor suficiente para pagar a indenização ali e determina que haja transferência do valor para uma conta do Poder Judiciário e eu depois vou lá e saco esse dinheiro em meu nome. Isso que diz o artigo 942, quando fala em responsabilidade solidária. Então, a exceção a essa previsão geral de responsabilidade individual pelo próprio patrimônio é exatamente as situações, as indicações legislativas de responsabilidade solidária. Sendo que essa responsabilidade solidária ela sempre tem que estar prevista na lei. Então, parágrafo único do artigo 942, além do previsto no caput, são solidariamente responsáveis com os autores, os coautores, é claro, inclusive está aqui, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente, e as pessoas designadas no artigo 932. Então, além daqueles que agem em conjunto, são solidariamente responsáveis os designados no artigo 932. Isso significa que aqueles que são indicados pelo artigo 932, eles podem, inclusive, nem ter feito nada para aquele que sofreu um dano, mas terão responsabilidade solidária com quem cometeu o dano. Como assim, Rodrigo? Quem são essas pessoas? Vamos ver agora. Artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil os pais e os filhos menores que estiverem sob sua autoridade e sua companhia. Então, o filho menor, e menor aqui é até 18 anos, né? Um filho de 17 anos que está sob sua autoridade e em sua companhia, se ele pratica um ato que gera um dano, se ele pode ser um dano físico, por exemplo, pais serão solidariamente responsáveis. Por quê? Isso quer reforçar aquela ideia do poder familiar e de responsabilidade dos pais pelos filhos. E de maneira análoga, o tutor e o curador também são responsáveis pelos pupilos e pelos curatelados que se acharem nas mesmas condições. Que mesmas condições? Sob sua autoridade e em sua companhia. 3. O empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.
Então, o empregador pelo empregado em razão do trabalho, quando está atuando, prestando serviço. E aqui, pelo menos no direito do trabalho, a gente vê muito aquelas expressões culpa em vigilando e culpa em elegendo. Né? Você agiu culposamente, você escolheu mal aquele seu representante, aquele seu empregado, e além de escolher mal, você treinou ele mal. E ao treiná-lo mal, depois de treiná-lo mal, você também não fiscalizou bem o trabalho dele. Isso gerou um dano. Então, você tem que assumir esse dano, porque você deveria ter treinado ou escolhido melhor o seu empregado, ou, por último, fiscalizado melhor o seu empregado. E quando é contratada uma empresa, a empresa é que se torna responsável por indicação dos profissionais. O contrato é com a empresa, com aqueles profissionais que a pessoa conhece. Você indica outros, você se torna responsável por seus atos. Então, além da responsabilidade contratual, tem essa previsão no inciso 3, de responsabilidade solidária. 4. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, então os donos de hotéis ali no seu local, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Ué, gente, o Rodrigo saiu? Pessoal, deve ter caído a internet dele, ele deve retornar aí e falar alguma coisa. Vamos aguardar, né? Pessoal, tivemos um problema aqui, eu tive um problema, né, com a internet. Voltando. Então, os donos de hotéis, hospedarias, casas, estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, respondem pelos seus hóspedes, moradores e educandos. É o exemplo das escolas. As escolas respondem por seus alunos, pois naquele momento eles não estão sob autoridade ou companhia dos pais, mas sim sob autoridade e companhia dos professores, dos profissionais responsáveis pela educação daqueles menores. Pode ser até maior de idade também, né? Mas dificilmente você vai conseguir essa responsabilização de uma faculdade. Pode acontecer, mas dificilmente. Bom, agora são 10h30. A gente vai fazer um intervalo
até as 11 e retorna. Ok?